Então, gente, como vocês podem ver, aqui no nosso cronograma, a gente separou o desenvolvimento do nosso aplicativo em 4 semanas. E nessas 4 semanas a gente pode fazer uso de várias das técnicas que a gente viu na disciplina de HCI. Se fossem elas destinadas ao entendimento do problema, à geração de ideias ou ao teste para averiguar se o nosso projeto estava realmente funcionando da melhor maneira. Aqui na primeira semana, a gente separou então 3 técnicas específicas. Foram elas o grupo focal, o card sorting e o questionário de perfil. Essa primeira semana, a gente estava focada em explorar e entender o problema. E aí, com o grupo focal, essa técnica foi selecionada porque a gente percebeu que, como nós estávamos tratando de namoro, de um relacionamento sério, haviam várias concepções diferentes a respeito do que se trata isso, né? Como que deve funcionar, o que é que deve acontecer antes que leve até um namoro, né? Até um relacionamento sério. E a gente queria entender isso. E também o nosso prazo estava bem apertado. Então a gente identificou que o grupo focal seria ideal, tanto porque a gente já ia conseguir vários pontos de vista num só momento, não seria necessário aplicar diversas entrevistas separadas, como a gente também ia ter uma pluralidade maior de pontos de vista, para que a gente pudesse então fazer um aplicativo mais assertivo para um público-alvo mais, né, diverso. Depois desse grupo focal, a gente aplicou então um card. Não, a gente não aplicou um card sorting, mas a gente havia planejado aplicar o card sorting no intuito de entender como as pessoas também, né, compreendiam o namoro. Seria para as pessoas poderem separar o que deveria ter no namoro, o que não deveria ter, o que é meio que essencial e tudo mais, sendo que quando a gente estava se planejando para o trabalho, isso pareceu pertinente, mas quando foi realmente na semana para pôr em prática, a gente teve uma certa dificuldade. E foi a partir disso que a gente percebeu que essa técnica não era tão adequada assim para a gente poder explorar o problema. Ela é mais adequada para o desenvolvimento de soluções. Então a gente não aplicou e desistiu, né, dessa técnica. Em seguida, nesse caso, a gente já partiu direto para o questionário de perfil. E no questionário de perfil, a gente fez algumas perguntas similares às que a gente usou no grupo focal. Mas dessa vez não foram perguntas abertas e sim fechadas. E as alternativas foram geradas a partir das respostas que a gente conseguiu no grupo focal. A partir dessas duas técnicas, a gente conseguiu várias informações. E muitas delas foram pertinentes e levadas em consideração para a gente chegar ao modelo final do nosso aplicativo The One, que vocês vão ver, né, até o final desse vídeo. Uma dessas coisas, umas dessas informações que a gente levou em consideração estão aqui nesse slide dos resultados. E aí a primeira é que muitas pessoas não estavam muito confortáveis com a palavra namoro, consideravam rótulos ou imposição social mesmo, tipo, acabavam se rotulando como um namoro mais pela questão social do que uma vontade própria. Então, pensando nessas pessoas que não estavam tão confortáveis assim com esse termo, a gente procurou também evitar ele no aplicativo, falando só de um relacionamento mais sério em comparação ao relacionamento casual. A gente também identificou que era extremamente importante para as pessoas que se conhecesse quem a gente está querendo se envolver, né? Conhecer a pessoa, e a forma que as pessoas se conheciam era principalmente saindo. Então, o nosso aplicativo, a gente já tinha em mente que queria que ele incentivasse principalmente o encontro fora da tela, e não que a interação principal fosse dentro da tela. Esse encontro com a outra pessoa que você vai, né, estabelecer uma relação costuma acontecer de forma casual, entre amigos, escola, trabalho, redes sociais. É bem mais natural do que simplesmente num aplicativo de relacionamento. Também havia, mas era numa porcentagem menor. Por causa disso, a gente também tinha em mente que a gente queria ter um aplicativo com um ambiente mais social mesmo, que favorecesse isso, que levasse em consideração os gostos das pessoas, que mostrassem comunidades e que isso gerasse, então, conversas a partir dos gostos das pessoas.
que aí iria meio que solucionar um dos problemas que a gente também identificou na pesquisa, que diz que as pessoas acham que as relações são muito superficiais quando estabelecidas nos aplicativos, né? E as conversas acabam sendo vazias, já que tudo que você sabe a respeito da outra pessoa é só a foto dela e a idade, sabe? E acaba havendo muito julgamento pela aparência. Então, por causa disso, a gente pensou em perfis mais completos, com mais informações a respeito da outra pessoa. Por fim, vimos que o Instagram é uma das redes sociais que mais auxiliam o flerte, que mais as pessoas recorrem. Então, a gente também optou por analisar esse aplicativo com maior atenção para poder pegar quais eram os elementos desse aplicativo que a gente podia também adaptar para o nosso, já que são técnicas que as pessoas já estão habituadas a utilizar. E também as, quem as pessoas mais recorrem para pedir opinião são os amigos. E isso é, de certa forma, frequente. Por essa razão, a gente também quis manter alguma forma de proporcionar esse pedido de opinião aos amigos mesmo. Que futuramente vocês vão ver que a gente acabou criando um botão para compartilhar o perfil da pessoa com seus amigos e tudo mais. Na segunda semana, a gente iniciou a geração de alternativas e a gente definiu alguns métodos que foram importantes para coletar alguns dados. A gente começou com a análise de competidores, que a gente definiu uma lista de aplicativos de competidores que foram relevantes, que foram similares ao nosso objetivo, mas também a gente acrescentou aplicativos que foram citados no grupo focal, por exemplo. A gente analisou o Tinder, o Instagram, o Scruff, o Badoo e o HelloTalk. Cada um ficou responsável por utilizar o aplicativo e analisá-lo. E a partir disso a gente construiu uma matriz. Nessa matriz a gente colocou as principais características, pontos positivos, pontos negativos, cores, tipografia, tudo isso para que a gente tivesse uma visão mais ampla de cada aplicativo, quais são as similaridades, quais são os pontos que a gente deveria utilizar como inspiração, mas também os pontos que a gente deveria evitar para que não se repetisse no nosso aplicativo. E daí a gente também aplicou o brainstorm mais o diagrama. A gente colocou em prática esses dois métodos. O brainstorm a gente gerou ideias, gerou alternativas baseados tanto no questionário de perfil quanto no grupo focal. Todos os pensamentos que a gente teve, todas as anotações que a gente construiu, os vídeos que a gente fez, a gente se baseou nisso para poder lançar ideias, poder lançar as informações. E a gente anotou tudo em post-its, né? Cada um ia tendo pensamento e a gente anotou essas informações. Aí, a partir disso, a gente aplicou o diagrama, que foi por meio dele que a gente conseguiu organizar as ideias e criar categorias, que facilitou para que a gente tivesse uma visão mais ampla de como seria o fluxo do nosso aplicativo. E por fim, nessa segunda etapa, a gente também utilizou especificações de requisitos para definir alguns dados e a gente percebeu quais são as principais necessidades para o aplicativo funcionar, para que ele cumprisse o objetivo, que é que as pessoas iniciem um namoro. Então, a gente definiu os requisitos funcionais, que é o login, o perfil, o menu, e os requisitos não funcionais, que é, por exemplo, compartilhar o perfil do candidato com os seus amigos, se o feed vai ser público ou privado, ajudar a criar uma descrição boa para o próprio usuário. Então, a gente fez essas especificações para que o aplicativo cumprisse o objetivo inicial. Então, essas foram
os métodos que a gente utilizou nessa segunda fase de geração de alternativas para o aplicativo, para a construção do aplicativo. Na terceira semana, a nossa equipe ela iniciou com a construção de uma maquete de papel que foi realizada a partir dos dados colhidos das etapas aplicadas anteriores e que nos permitiu saber quais funções estariam em cada tela desse aplicativo. E essa maquete de papel nos permitiu fazer a aplicação de um teste de usabilidade para que a gente conseguisse identificar os pontos positivos e negativos que estavam nessa ideia inicial do nosso aplicativo. E com a aplicação do teste de usabilidade, que foi realizado com 5 pessoas, sendo um profissional na área do design, eles conseguiram levantar pontos como, por exemplo, faltou um botão de avançar em uma tela. Outro ponto questionado foi que acharam desnecessário um botão de login que estava em uma tela. Outros acharam a ideia massa do aplicativo ter a opção dele ser privado ou público. Outros já acharam desnecessário. Pontos como um vídeo tutorial que tinha na hora do usuário fazer sua descrição, eles acharam desnecessário também. Foram questões assim abordadas que nos fizeram refletir e analisar novamente a nossa maquete de papel, as funções que estavam em cada tela e conseguir fazer uma reparação para uma construção final do aplicativo de uma melhor maneira possível. E por último, realizamos a aplicação do questionário de satisfação, que foi realizado com os mesmos usuários do teste de usabilidade. E o nosso intuito na aplicação desse questionário era saber qual a satisfação desses usuários, se o nosso aplicativo estava indo no caminho certo ou se realmente a gente teria que mudar toda a ideia inicial dele. E o primeiro ponto a ser questionado no questionário foi a respeito da legibilidade, que praticamente 90% afirmou que estava ótima, boa, não viram nenhum problema nessa questão da legibilidade do texto no aplicativo. O segundo ponto foi em relação à percepção sobre a clareza da organização das telas, que não deixou de ficar na opção boa. 50% deixou regular, 33% bom e 16% que estava ótimo essa questão da clareza na organização das telas. Na questão da facilidade de usabilidade do aplicativo, 86% afirmaram que estavam ótimo, que era um aplicativo de fácil acesso, uma usabilidade boa e 100% avalia o aplicativo como sendo bom ou ótimo. E por fim, eles acrescentaram o que eles mudaria ou acrescentaria no aplicativo e pontuaram questões como a questão dos botões que estavam faltando, de link para sites, da caixa de pesquisa com filtro, de ícones de notificações, a questão de botões de login em telas que eram desnecessários. E com a realização dessas 3 etapas, que foi a construção da maquete de papel, o teste de usabilidade e o questionário de satisfação, a gente pôde obter dados que foi de extrema importância para que a gente conseguisse refinar todas as funções do aplicativo e finalizar ele de uma melhor maneira possível. Na quarta semana, de 15 a 21 de novembro, a gente ficou com a implementação da solução, mais os vídeos. Trabalhamos em 3 etapas: prototipagem rápida, geração das personas e depois a gravação dos vídeos para a apresentação do projeto. Na prototipagem rápida, a gente aplicou os dados utilizados no teste de usabilidade, criou um protótipo no programa Adobe XD, definiu as cores e a identidade para o aplicativo e tentou criar a versão mais fiel do projeto para poder facilitar a ponte entre o usuário e o sistema. Depois nós passamos para a criação das personas, onde a gente inventou pessoas com características que se encaixassem no tipo de usuário ideal que estaria usando o aplicativo, para a gente poder entender como o aplicativo iria funcionar.
Então a gente meio que criou personagens fictícios. Após a criação das personas, a gente trabalhou na criação do vídeo, onde a gente se baseou numa estética bem moderna, levando em consideração aplicativos como Spotify, como Instagram, como outros aplicativos que, querendo ou não, se tornam competidores não diretos, mas se tornam competidores. Então a gente quis pegar o melhor de cada aplicativo e colocar no nosso, trazendo um ar de modernidade e de glamour. No segundo vídeo, a gente veio falar um pouco sobre como foi todo esse processo, desde o começo, desde do primeiro rabisco do que seria o aplicativo até agora. E é isso. Obrigada. Nos vemos talvez nunca mais.